Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de uma situação de que se tem falado muito pouco, mas que é bastante grave. É o que se passa no norte de Moçambique. Desde 2017, portanto há mais de 3 anos, que tem ocorrido na província de Cabo Delgado, portanto a província mais a norte de Moçambique, um conjunto de ataques levados a cabo por extremistas islâmicos, com uma enorme brutalidade. Portanto, as populações os ataques ocorrem contra aldeias, às vezes contra pequenos aglomerados populacionais, ocorrem não é morte de pessoas, mas não apenas a morte normal, as pessoas são decapitadas, e tudo isto numa região onde a presença do Estado moçambicano é quase inexistente, e a infiltração de elementos que vêm do norte, nomeadamente da Tanzânia, é muito fácil. No entanto, é uma região onde o Islão já estava presente, onde já havia presença da religião islâmica, mesmo no tempo em que Portugal era a potência colonial e, portanto, o território era governado pelos portugueses, mas que nos últimos anos tem havido uma radicalização de alguns setores mais novos que levaram à formação de um grupo que terá, segundo algumas estimativas, poderá ter até 3.000 elementos, mas que já terão causado cerca de 500 mortos. Tudo isto numa região que também é, neste momento, bastante cobiçada pelas suas riquezas naturais, porque é a região onde existe gás natural e onde começam a haver explorações desse mesmo gás natural. Como se tudo isto já não fosse suficiente, ainda temos à mistura o facto de o exército moçambicano ser débil e ter, em alguns destes casos e nesta região, por vezes recorrer ao apoio de milícias privadas, nomeadamente milícias russas, as milícias Wagner, que elas próprias também já têm sido vítimas dos ataques destes grupos. Portanto, estamos perante uma situação que tem sido muito pouco noticiada. Parece haver quase um receio de falar da existência desta, eu quase que diria desta não zona, porque ali há uma zona em que quase não existe, como eu disse, Estado, mas onde não apenas naquele norte de Moçambique, mas numa região que vai daí até à Somália e depois, se quisermos, poder-se estender por todo o Sahel, há uma presença muito grande de grupos radicais islâmicos. Jaime Gama, até que ponto esta situação é uma situação localizada ou é o sintoma daquele mal-estar de que já falámos aqui, daquele empurrar que houve para sul das tensões islâmicas que havia no norte da África e que foram empurradas para a região do Sahel e que tem havido muitos focos, desde o Mali até à Somália? Esta tensão no norte de Moçambique é uma tensão real, é um conflito que se tem vindo a avolumar, e que, aliás, parece englobar 2 grupos, um Ansar al-Sunna, que vem do norte da Somália, passando pela Etiópia, pela Tanzânia. Não há ideia de que seja uma célula especial do grupo da Somália, Al-Shabaab, mas há a ideia de que possa ter tido essa inspiração. Embora tenha fatores endógenos na província de Cabo Delgado. E há um outro grupo que é um grupo, ao que parece, mais ligado ao Estado Islâmico, província da África Central do Estado Islâmico, que é um grupo que tem outra origem em conexão com o nordeste do Congo, da RDC. É interessante verificarmos como estes fenómenos são fenómenos que têm
por explicação, a profunda crise e divisão do mundo islâmico e que têm agido por efeito de ressonância de crises e conflitos noutras partes do mundo. Mas estes fenómenos são fenómenos desconectados com o fenómeno do Sahel. Porque se nós virmos e recuarmos um pouco mais atrás, estas linhas de penetração em África da parte do Islão são linhas que seguem corredores diferenciados. Nós podemos distinguir um corredor no norte da África, que é um corredor com conquista árabe e com a derrota de Bizâncio e dos reinos berberes se solidifica. Depois, um corredor pela África Ocidental, que é um corredor que segue muito já a linha de expansão para sul de reinos berberes islamizados. Portanto, não é uma linha de penetração diretamente árabe. E onde já é uma função, um papel, e é feito às vezes a partir da costa. Sim, mas para sul, por aí pelo deserto, misturando com uma linha de penetração que vem pelo interior do Saara. E a mistura disso é o que leva à islamização de grande parte do Golfo da Guiné. Depois temos as outras linhas de penetração. Uma linha na África Central, que é a linha sudanesa, onde se mistura o Egito com o Sudão, até aos Grandes Lagos. É essa linha que esteve na origem da fixação de comunidades islâmicas fortes no nordeste do Congo e também numa parte de Moçambique vinda do interior. É o caso da comunidade islâmica em Sena, que foi extinta pelos portugueses em determinada altura. Depois há o Corno da África. O Corno da África é islamizado a partir do atravessamento do Mar Vermelho por iemenitas, mas também por persas e indianos. E essa envolvente é o que depois se vem a fixar nas Somálias com a resistência cristã na Etiópia. E depois há uma linha de penetração para sul, que é o que vai chegar a Moçambique, que é uma linha que não é terrestre, é marítima. E é uma linha onde figuram iemenitas, árabes, persas, indianos, em combinações várias de comércio e de tráfico negreiro, fixando-se sobretudo em ilhas ou em cidades costeiras e misturando-se na gênese de uma língua que é o Swahili, que se quiser é um crioulo que mistura árabe com banto e com línguas banto e que consegue realizar algumas progressões para dentro, para a terra, embora deparando sempre com enormes resistências, não só das comunidades locais e dos reinos locais, que tinham as suas religiões animistas, como também a partir de um determinado momento de uma ação dos portugueses na costa oriental africana que é decisiva para conter essa descida do Islão, que é a conquista de Kilwa. Kilwa é uma ilha na costa da atual Tanzânia, onde os portugueses desmantelaram um pequeno sultão, o emir, construíram uma fortaleza e quebraram essa descida para sul. Mas essa presença islâmica, usando as ilhas Comores, Zanzibar, Pemba, no norte, em frente à Tanzânia e a Cabo Delgado, é depois completada para sul com a presença em Sofala. Sofala tem uma grande importância, que é o que vai permitir aos islâmicos
comandarem o comércio com o Zimbábue, com o reino do Monomotapa, que era para eles de grande importância. E entre Sofala e Quilwa chega a haver 37 cidades costeiras de presença islâmica. Cidades que fazem negócio, cidades que geram elites étnicas, se quiser, com presença também persa, presença indiana, e que depois vêm a ceder para uma hegemonia maior de Mombasa, e com a retirada dos portugueses e a vinda dos omanitas hegemonizar a comunidade islâmica costeira, tudo passará a ser comandado a partir de Zanzibar e do sultão de Zanzibar. Isto para dizer que a presença islâmica em Moçambique tem essas duas linhas de chegada. É interessante verificar como agora os dois movimentos vêm um pouco por essas sendas de penetração. São muito antigas, nunca foram excessivamente maioritárias e nunca conseguiram gerar... A estimativa é que não chega a 20% da população moçambicana. Nunca conseguiram gerar sistemas políticos fortes nessas zonas, porque eram linhas muito interessadas no comércio, no tráfico de escravos, no negócio. Claro que na penetração islâmica o negócio está sempre associado a uma escola, está sempre associado a um pregador ou um santo, e isso tudo exerce uma influência comum. Mas uma influência ligeira, se quiser, não a criação de um império. Nessa zona da África Oriental, com exceção do Norte, não se chega a criar nunca o grande mito de um reino sultanato islâmico é de facto a Somália. Daí para baixo nunca chega a haver uma grande unidade, como vem a haver no Golfo da Guiné, com o reino do Ghana, o reino do Mali e outros que se lhe seguem e que são fortes unidades que se converteram ao islamismo e criaram impérios islâmicos muito fortes. Portanto, em Moçambique é sempre um fenómeno mais ou menos localizado geograficamente, muito costeiro e não do hinterland, que conviveu depois com a própria administração colonial em várias etapas e com vários níveis de relacionamento, uns mais antagónicos, outros mais cooperativos, e que até depois, já num momento avançado do conflito de independência em Moçambique, faz com que a administração portuguesa tenha algum capital para poder buscar algum apoio no sector islâmico. Porquê? Porque a Frelimo faz uma aposta a norte numa tribo, os Macondes, que não é uma tribo islamizada e que é uma tribo muito anti-islâmica. E, consequentemente, a imagem da Frelimo do norte do país é uma imagem de um grupo étnico minoritário no norte, minoritário entre os macuas, visto pelos macuas de uma forma algo distante e, consequentemente, granjeia algum capital de manobra para a administração portuguesa. A Frelimo, depois da independência, também não me parece que tenha cultivado muito a boa relação com o mundo islâmico, porque os movimentos de independência tendem um pouco a dar uma volta de 180 graus à lógica do Estado colonial em matérias que tenham a ver ou com a diversidade étnica ou com a diversidade religiosa e, portanto, tem um conceito que é praticamente idêntico, mas rodando o titular. E isso também é uma das coisas que, aliada à não resolução dos problemas económicos e sociais, muito fortalece estes movimentos que agora estão a ser expulsos de outras áreas e que pretendem reconstituir-se em teatros de projeção, onde procuram zonas de refúgio para realizar uma espécie de retirada estratégica para santuários que procuram, digamos, agitar e impulsionar. Mas tudo isto é enquadrado numa perspectiva
de vários séculos, mais não é do que a repetição na atualidade de muitas coisas que ocorreram no passado. Isto não é novo, se for à história. A história não é completamente novo. Componentes diferentes, mais modernizadas, mas as questões estruturais estão lá e são muito as mesmas do que eram quando começaram. É interessante ver como é que a Frelimo foi lidando com isto. A Frelimo tinha uma ideologia anti-marxista e, portanto, combatia isto. Esta região estava, de alguma forma, relativamente longe da zona onde decorreu a Guerra Civil durante o período de guerra com a Renamo, não foi das zonas mais afetadas. Portanto, nunca houve aqui uma grande presença, assim, uma zona pouco povoada, uma floresta. Vamos lá ver, esta zona que nós estamos a falar, essencialmente, vem da fronteira da Tanzânia até Mocimboa da Praia, quer dizer, digamos, a tribo que ali se encontra são os Muinis. Os Muinis, de facto, historicamente, eram muçulmanos, embora tendo um brand, digamos, uma marca de islão, chamamos assim, moderado, são sufis, não é? Portanto, mais contemplativos, e também, historicamente, os Muinis foram sempre os aliados dos poderes externos, quer dizer, primeiro foram dos Omanis, depois nossos, não é? Nossos portugueses. Aqui há portanto, durante 2016, 2017, começaram a observar-se a saída de jovens aí nessas áreas, jovens que rumaram para norte e que começaram a regressar passado um ano ou dois. Portanto, a ideia é que esses jovens é um sistema mais ou menos clássico de recrutamento destes movimentos jihadistas ou radicais islâmicos. Portanto, esses jovens foram para o norte, foram para a Somália, foram para o Sudão, alguns até terão ido mesmo para a própria Arábia Saudita, e esses jovens voltaram depois, pouco antes destes acontecimentos, que essencialmente, digamos, o dia, é o dia 5 de outubro de 2017, que é o dia em que, de facto, há umas dezenas de homens armados que fazem ataques intensivos em Mocimboa da Praia, mesmo na cidade, atacam sobretudo e essencialmente esquadras de polícia. E apoderam-se de algumas armas, depois retiram ao fim de umas 48 horas. Mas esses jovens que regressaram, isto, enfim, é mais ou menos confirmado pelos vários departamentos de inteligência, enfim, de certo modo até estrangeiros ou independentes, esses jovens que voltaram são de facto quem vai promover esse tipo de agitação. E de facto também na base de uma hostilidade àquilo que hoje também se fala muito, que é do poder Maconde dentro da Frelimo, quer dizer, que Macondes foram de facto grande parte dos combatentes durante a guerra durante a guerra contra a administração portuguesa, foram enfim, o rank and file da guerrilha foi muito os Macondes, não é? Os combatentes, embora, enfim, as lideranças estivessem localizadas mais a sul. Aqui, portanto, também há essa hostilidade, aliás, que o Jaime Gama já estava a referir, há uma certa hostilidade histórica entre os Muinis e os Macondes. Portanto, esta predominância hoje dos Macondes, sobretudo na área da própria Presidência da República, e depois nas áreas da segurança e defesa, etc., também talvez tenha agudizado um bocado. Agora, estes ataques começaram por ser essencialmente ataques a forças policiais e às vezes militares, mas a partir de uma certa altura passam a ser ataques às populações civis e com características exatamente de influenciar através do terror, portanto, estas práticas, por exemplo, das decapitações, a difusão que vão fazendo através de pequenos filmes dessas populações ou dessas vítimas decapitadas e esquartejadas, etc., parecem ter exatamente um sentido de... Mas há aqui uma influência das táticas seguidas pelo Daesh? Há alguma coisa aí
E agora tem vindo a aumentar um bocado a sofisticação e também não esquecemos esse ponto que também já foi aí referido. Embora as reservas de gás natural estejam offshore, não é? Estão a cerca de 50 milhas ali exatamente da costa de Cabo Delgado. Os grandes campos do gás, que de facto são muito significativos e começaram a ser, digamos, descobertos, chamamos assim, mais ou menos ali em 2010, 2011, pela Anadarko, que é uma empresa americana independente. Depois a Eni também fez ali algumas prospecções com grande sucesso. E, portanto, aqui parece também haver aqui algum aspecto de guerra económica, no sentido de, é evidente que as operações são offshore, mas é preciso um backup, um apoio em terra, não é? Portanto, são exatamente parte dessas zonas onde as companhias, enfim, estrangeiras, americanas, mas não só americanas, chinesas, há vários consórcios, praticamente está lá tudo, não é? Nós próprios também temos lá, portugueses temos lá a Galp, e, portanto, esse tipo até isso leva a interpretações, às vezes um bocadinho teoria da conspiração, que poderia haver Estados, sei lá, como o Qatar, que também são grandes produtores de gás, que estariam de certo modo ali a dificultar e a atrasar os projetos de Moçambique, em termos... Enfim, há várias teorias da conspiração, algumas um bocado absurdas, como as que dizem, por exemplo, sei lá, que seriam os americanos e os russos que estariam coligados para... Coisas completamente absurdas, mas que vão aparecendo. Agora, há também ali um fator, aquelas populações, isso em geral, e isso também faz parte desta retirada estratégica para a África, é exatamente também visando populações que estão, de certo modo, um bocado esquecidas ou abandonadas, enfim, pela história e pelo progresso, e que ali, sobretudo, veem, estão ali à volta daquilo que elas veem, e com alguma razão, como grandes riquezas, mas em que não vão ser, aparentemente, muito beneficiados. Portanto, há um clima, quer político ou religioso, chamamos assim, quer depois económico ou social, que favorece, sobretudo, a adesão de jovens locais a este tipo de movimentos. Estamos de regresso ao Conversas à Quinta. Estávamos precisamente a falar das circunstâncias em que a descoberta de gás naquela região e a instalação de um conjunto de companhias, muitas companhias estrangeiras, incluindo portuguesas, poderia ser um fator de riqueza, um fator de desenvolvimento, não está a ser sentido como tal pelas populações locais. Até pelo contrário, poderá estar aí a ocorrer alguma presença, populações removidas dos seus locais, aldeias que são esvaziadas, para a instalação dos campos dos expatriados e, ao mesmo tempo, a contratação de forças de segurança mercenárias. Isso aumenta a tensão também nessa região. Sim. Esses grupos radicais islâmicos têm técnicas de penetração e de conquista da opinião que são pensadas com alguma antecedência e com alguma astúcia. E os grandes argumentos que são lançados por esses grupos em Moçambique são, em primeiro lugar, nós somos uma grande área do país e não temos uma expressão correspondente na articulação do poder nacional. Aquela é uma zona em segundo lugar, portanto, é uma zona... Em segundo lugar, nós vamos agora ser um grande gerador de riqueza com recurso energético e já estão a ser feitos investimentos. Nada é feito para haver uma melhoria de vida concreta das condições da população em toda esta região. E depois há duas coisas que são os argumentos mais ideológicos, se quiser. Um dos argumentos é o argumento sobre o sistema de ensino.
nós somos uma população muçulmana e o sistema de ensino é um sistema laico, antirreligioso e que não introduz a menor oportunidade para o Islão. Em segundo lugar, é a questão do sistema de justiça e dos códigos civis e penal, dizendo nós somos uma população islâmica e não há a menor contemplação da Sharia, do direito tradicional islâmico, no nosso sistema de justiça. E é por isso que... Mas, digamos, esses são dois tipos de reivindicações que esses movimentos fazem em todos os países onde procuram ter a documentação. Também o fazem no Reino Unido ou em França, sem que isso tenha... Sim, mas no caso de Moçambique... Tenha tração, ou melhor, tem tração nas suas bases. No caso de Moçambique, isso é uma questão que se tem transformado numa questão política, sobretudo com a questão das universidades e da reclamação para a constituição de uma universidade islâmica ou não. E é um assunto sobre o qual não tem havido resolução, porque há universidades católicas, há as universidades do Estado, e por que não haver uma universidade islâmica? A questão das universidades islâmicas é uma questão que já vinha a preocupar a própria administração portuguesa antes da independência, porque era a discussão de saber até que ponto era vantajoso ou desvantajoso ter, não digo uma universidade, mas uma escola de estudos islâmicos. E na administração colonial portuguesa discutiu-se com teses diferentes saber se era importante seguir uma linha de contenção, exclusão do islamismo, ou se era relevante trazer o islamismo para uma portugalização, se se quiser, do Islão em Moçambique. Suleiman Mamed foi um grande defensor. Sim, havia uns apoios grandes, por exemplo, às peregrinações. O Estado dava uns apoios grandes à peregrinação a Meca, e, etc. Por exemplo, isso é o que leva, a introduzir no governo de Moçambique. Digamos, havia uma componente que tinha mais a ver, digamos, até sociologicamente, com uma componente que vinha da Índia, portanto, tinha uma origem diferente. Bom, em Moçambique, o Islão tem várias componentes, porque tem uma componente sunita, uma componente xiita, tem uma componente xiita / ismaelita e tem também uma componente de projeção indo-paquistanesa e até árabe, porque também existe essa presença em Moçambique. Aliás, é interessante ver que a administração colonial do Estado de Moçambique, como era chamado, tinha um governante islâmico, que é, por sinal, o atual presidente da comunidade islâmica em Lisboa, que foi recrutado para o governo de Moçambique do período colonial para mostrar essa abertura e esse relacionamento à época, independentemente do que era também a leitura depois no plano militar dos grupos a quem apoiar ou a quem agradecer a neutralidade com remunerações do género de favorecimento de peregrinações a Meca, coisa que foi mais usado na Guiné do que em relação a Moçambique. E também em relação a Moçambique, a controvérsia que essas políticas provocaram entre sectores da Igreja Católica mais abertos, que chegaram a proclamar quase uma bênção de diálogo para com o Islão, e sectores menos abertos que defendiam um corte radical e uma antagonização com o Islão. Este problema, aliás, perpassou não só a administração colonial portuguesa, mas também a França e a Inglaterra, nas suas colónias em África. A França foi muito mais anti-islâmica, no sentido de considerar que o Islão podia ser um elemento de introdução de comandos externos nas colónias, do que a Inglaterra, que muitas vezes jogou com o Islão para favorecer o seu próprio posicionamento em relação à disputa da África. Isto porquê? Porque o Islão em África tem um duplo papel. É muito comercial.
alarga um espaço económico e, portanto, permite realizar trocas de maior valor, porque tem uma língua escrita ou tem uma língua veicular, que é o Swahili, porque tem caravaneiros, porque amplia mercado e, consequentemente, em relação ao que era a tribalização, os espaços pequenos das pequenas unidades políticas, o Islão abre e unifica. Por outro lado, em relação aos impérios existentes em África, impérios africanos pré-islâmicos, o Islão vem traduzir-se numa técnica de apoio à administração desses impérios, numa técnica legislativa e numa técnica de governação que muitos desses imperadores ou sobras locais, ao adotarem o islamismo, fazem rapidamente converter na figura dos sultanatos. E isso reforça-lhes a centralização do poder. E, portanto, é um Islão que, de certa maneira, até claudica muito perante as tradições locais para se impor como influenciador, jogando não só a pregação religiosa e a definição das leis, como também o favorecimento do comércio e o desenvolvimento da riqueza. Daí haver administrações coloniais, como o caso da Britânica, muito centrada, mais do que num domínio territorial, no domínio dos fluxos comerciais, para favorecer esse estabelecimento. Moçambique tem a adicionar à resistência antiprogressão do Islão para Sul a circunstância das correntes migratórias na África Oriental costeira serem diferentes das correntes migratórias, por exemplo, no Sudão ou no Saara, que são correntes migratórias para Sul. Enquanto na costa oriental da África as correntes migratórias Zulu são para norte, vêm de sul para norte e não são grupos islâmicos. Portanto, há uma convergência entre as invasões Zulu para norte na África Oriental e a inserção portuguesa na faixa costeira, que faz com que a irradiação do Islão nessa área tenha sido lenta, tenha sido reduzida no seu impacto religioso e tenha sido mais cooptada na sua dinâmica comercial e de trocas. Portanto, compreender isso é importante para perceber, por um lado, a atitude pós-independência do poder que emerge em Moçambique e que é um poder constituído a sul, por gente do sul, com um aliado a norte que é anti-islâmico, e, por outro lado, perceber também como essa tendência de migração Zulu para norte é outro fator de contenção ao Islão, e ver como o Islão em Moçambique tem uma presença muito insular e costeira, onde a componente persa e indiana é forte, enquanto há a outra ramificação que vem ao Vale do Zambeze pelo Congo e que vem do Sudão e do Egito e que tem uma configuração distinta e que não é facilmente misturável com a outra. A circunstância de não haver prosperidade económica, de haver redução da administração e da capacidade de ocupação do território favorece muito a penetração destes grupos que estão agora a procurar vir encontrar na África Negra baluartes quando são corridos e desalojados de posições que estavam a ocupar em outros sítios. E o poder político moçambicano, que é um poder, neste momento, parece frágil, primeiro tem, além de ter que lidar com a tensão nunca totalmente resolvida que existe entre a Frelimo e a Renamo, como é que está a tentar lidar com este assunto? Verificamos que, por um lado, procura nem sequer noticiar a existência em Maputo, quase que a imprensa de Maputo praticamente não noticia a existência destes ataques. Recentemente houve um episódio
que causou alguma perturbação, que apareceram imagens de rapazes a fugir da polícia, aparentemente a fugir da polícia ou a fugir do exército, e apareceu o boato de que estariam a fugir, de serem mobilizados para serem recrutados à corda, como se costumava dizer antigamente. para serem enviados. Era como os marinheiros, como a Royal Navy durante muito tempo arranjava pessoal que era de facto chegar aos portos e agarrar. Pois isso chegou. Bom, que eram, no fundo, para serem enviados para esta região para onde ninguém quer ir, não é? Que é uma região sem, digamos, uma região de floresta, uma região densa, uma região pouco povoada, uma região pouco ocupada e perigosa. Vamos ver, quer dizer, ali, de facto, o presidente Nyusi tinha conseguido, passando por essa questão com a Renamo, tinha conseguido, e até mostrando, enfim, um certo desassombro, até porque isto em termos africanos, e em termos de qualquer sociedade tradicional, o facto de uma dada altura eles estão a tentar restaurar outra vez uma convivência com Dhlakama e com a Renamo, e numa dada altura Nyusi vai ao encontro de Dhlakama e negociam ali um princípio de trégua que depois perdurou. A morte de Dhlakama com uma crise diabética e que de facto Dhlakama comandava efetivamente a Renamo, abriu um processo de secessão e de uma certa fragmentação na Renamo. E um grupo, enfim, de antigos militares da Renamo não reconheceu o novo líder, o Yusuf Mohammad, e, portanto, de certo modo, neste momento, há também uma certa atividade ali no centro, nas províncias de Manica e Sofala, uma certa atividade desses dissidentes da Renamo, que se vem, portanto, juntar ao que se passa já no norte. Curiosamente, a gente sempre que ouve as pessoas que estão em Maputo, mas isso também curiosamente passava-se no tempo da administração colonial portuguesa. As pessoas, de facto, a guerra era uma coisa que acontecia para o norte. E nem então Lourenço Marques, ninguém praticamente viu. E curiosamente, nos últimos tempos também, a sensação que temos é que na própria Maputo, curiosamente, a segurança aí melhorou, em contrapartida de se ter deteriorado, enfim, quer no centro, quer no norte do país. Também, digamos, as grandes expectativas económicas de Moçambique teve depois um outro problema, aqui há uns anos, não é? Aqui há meia dúzia de anos, que foi, de facto, o famoso escândalo dos empréstimos fantasma, não é? Portanto, que foi digamos que... Mas que chegou mesmo ao topo do regime, não é? Pois, que chegou, exatamente, e que surgiu numa altura que, de certo modo, isso voltou a ter uma grande repercussão pública, quando o Ministro das Finanças, o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang, foi preso na África do Sul, onde, aliás, continua, havendo ali uma disputa entre os americanos e os moçambicanos, que ambos os Estados o querem extraditar, mas a justiça sul-africana tem andado um bocadinho hesitante e há vários enfim, processos complexos de recursos de parte e de outra, porque, de facto, este caso dos empréstimos fantasmas foi, de facto, do ponto de vista, se a gente pensar que o PNB de Moçambique anda pelos 15 bilhões de dólares e que este escândalo envolveu 2 bilhões, é de facto uma coisa gigantesca e que, enfim, pesa pesa não só na credibilidade do país, como pesa, enfim, vai pesar fatalmente sempre no povo e na população. E, portanto, todo este conjunto, de certo modo, abalou muito aquela imagem que Moçambique teve durante bastantes anos de ser exatamente um país, e com alguma razão, ter exatamente sido um país que, enfim, teve uma guerra civil muito prolongada e muito sangrenta, mas que depois fez digamos, conseguiu alcançar a paz, que depois criou uma certa convivência entre a oposição e
e o governo, e as coisas pareciam ter avançado, ali até mais ou menos 2012, que é quando Djekama se retira outra vez para as suas bases da Gorongosa e recomeça ali um período de nem guerra nem paz, mas que avala, de certo modo, a credibilidade do país. Depois esta história também dos chamados ghost loans. Mas estamos perante uma situação de um país que tem com estas descobertas do havia uma grande expectativa, aliás, que uma grande expectativa. Já houve em relação ao carvão, e o carvão, e enfim, não acontece nada, não é? E agora, quer dizer, está o país não situação, consegue sair Por um lado, as empresas, as grandes empresas, como a ExxonMobil, etc., não, a Anadarko, entretanto, vendeu os seus ativos moçambicanos à Total francesa. Mas as grandes empresas como a Exxon, por um lado, não desistem, mas também andam devagar, não é? Porque, vamos lá ver, aqui este tipo de operações tem um grande risco. Quer dizer, é que se amanhã, sei lá, um engenheiro americano ou um geólogo é morto ou é raptado, ou, quer dizer, tudo sim, isso já houve russos mortos implica russos, mas os russos eram de uma companhia militar privada. Sim, mas seja como é claro, mas estavam lá contratados. Estavam lá contratados e eram militares. Não acredito que os russos tenham muito êxito, porque os russos, quer dizer, não, os russos fazem mais body counting que outra coisa, não é? Portanto, quer dizer, este tipo de, e sobretudo neste tipo de subversões, há um fator que é fundamental, que é o fator da chamada ação psicossocial, ou seja, estas populações têm que ser conquistadas ou reconquistadas em relação aos guerrilheiros ou aos terroristas, ou o que se lhe quiser chamar, porque, e para isso é preciso, digamos, por um lado haver um fator, aliás, nos casos de pacificação bem-sucedidos em guerras subversivas, houve sempre, por um lado, um fator força, um fator militar, que implica, de facto, enfim, combater os elementos subversivos e reduzir a sua capacidade de atuação, proteger a população em relação a eles, porque a população, normalmente, as populações, nestas situações, a gente sabe muito, historicamente, sabe muito, quer dos franceses na Argélia, quer das próprias experiências portuguesas em África, as populações, coitadas, estão ali um bocado, vão tentando sobreviver e, portanto, procuram estar do lado daquele que domina, não é? Isso é um ponto. Portanto, é preciso um domínio militar e um controle militar, mas logo a seguir é preciso exatamente essa população que muitas vezes está descontente, está marginalizada, não tem grandes esperanças nem expectativas de vida, portanto é suscetível de ser bem influenciada por estes movimentos subversivos, mas é preciso não só, por um lado, ir-la conquistando, não é? Assegurar, mas depois assegurar-lhe também exatamente alguma educação, alguma saúde, algum desenvolvimento económico. Quer dizer, tudo isso são elementos complexos, mas que é a única maneira exatamente de conter este tipo de insurreições ou de ações terroristas ou do que é que for. Quer dizer, isto é um capítulo que é fundamental e que, enfim, os responsáveis moçambicanos têm que o entender, porque senão não vão, quer dizer, as coisas vão persistir. Não é? Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.